Olá, bom dia para você que está me assistindo durante o dia, uma boa tarde para você que está me assistindo à tarde, ou uma boa noite se você está vendo esse vídeo à noite. Hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de uma ordem do Senhor Jesus. Ela é uma ordem que tem inquietado muito o meu coração e de todos aqueles que conhecem um pouco a palavra do Senhor. Em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, ele diz assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Vocês já uma vez me perguntaram isso, né? Me perguntaram se eu tinha observado que quando a gente vê que falece aí um artista famoso, um sertanejo, da música popular, o sujeito ele era da igreja, de alguma igreja, especialmente a igreja evangélica. Ele cantava no louvor, cantava no coral. Por que acontecia tanto isso? As pessoas se desviavam. Eu estive meditando, pedindo a Deus uma palavra, e o Senhor me mostrou esse texto. E o que ele me disse? Está aí, ó. A última ordem que o Senhor Jesus deu antes de ascender aos céus e voltar ao Pai, no seio do Pai. Fazer discípulos. O que a gente vê hoje, a igreja ela está cheia de reuniões. Se a gente olhar a igreja primitiva não tinha rádio, não tinha TV, não tinha carro, não tinha avião, não tinha celular, telefone, não tinha computador, nem internet. Porque como que ela conseguiu evangelizar o mundo daquela época? Ela conseguiu fazer esparramar até na formação da palavra e vir até nós, né, do Novo Testamento. O que acontece? Se você for ver, não é que essas coisas elas sejam mal em si, ou elas sejam proibidas, nada disso que deva ser tirado. Mas hoje a igreja centrou a sua vontade, centrou as suas atividades na formação de artistas. É reunião, é teatro, é dança, até aquele oração no monte. Todos os trabalhos são feitos com base nos artistas. Se você vê, aquele que dirige os jovens, ele é um artista, é alguém que, de alguma maneira, ele tem talento e por causa dos seus talentos ele ensina. Ele ensina música. Então, o orgulho da família é quando vê lá os seus filhos, os seus netos, sobrinhos, né? Lá num espetáculo na igreja. Então ele está lá na frente, ele está lá dançando, ele está cantando, ele está tocando. Só que a igreja não faz discípulos. Jesus não disse ir de fazer reunião, ir de fazer teatro, ir de fazer dança, ir de orar no monte. Não que essas coisas, como eu disse, não é que essas coisas sejam erradas. É que isso se tornou a atividade central da igreja. E quando a gente fala de artistas, é importante, por exemplo, quem é o líder de louvor? Provavelmente não é alguém espiritual. Muitos deles nem são da congregação que estão, vieram de outras aonde deixaram problemas. Eles não são a pessoa mais maleável, a pessoa de mais caráter, um caráter mais cristão, pessoas que ensinam, não são discípulos. Normalmente é isso, é o talento. O líder de jovens, normalmente é alguém que não se submete muito, é alguém... O seu caráter não é exemplo. Muitas vezes as pessoas são pessoas que vieram de outras igrejas, que deixaram com problema e passaram. É sempre assim. Então são artistas. Aonde o caráter, aonde a conduta de vida, o testemunho não é importante. O importante é que tenha dons, tenha de talentos. Então a igreja, para a gente ter uma ideia, a palavra crente aparece 12 vezes na Bíblia, no Novo Testamento. Cristão aparece 3, que é a nossa palavra central. Convertido, nenhuma. Evangélico, nenhuma. Católico, nenhuma. Discípulo aparece 250 vezes. Santos, né? A palavra santo referindo-se aos cristãos, 60 vezes. Então essa é uma questão, a gente vê o que é, a gente vê que as pessoas estão cansadas e estão procurando oportunidades.
Se a gente olhar, Jesus disse fazer discípulo, depois faz discípulo, batiza e ensina. É uma coisa interessante. As pessoas, elas estão cansadas porque elas não sabem viver. Você vai à escola, você aprende uma porção de coisa, faz faculdade, mas ninguém te ensina a viver. Tanto que muitas pessoas que se matam são estudantes, são mestres, são professores. Não tem escola que te ensina a viver. Não tem escola que te ensina a ser um bom marido, um bom filho. Isso é o discipulado. O problema é que nem se faz discípulo, não se gasta tempo com discípulos. O que é um discípulo? Jesus disse que aquele que não renuncia, aquele que não odiar, né? Pai e mãe para o meu nome. Na verdade, ele fala de uma coisa, aborrecer, na verdade, o texto diz, né? Lucas 14, 25, ele fala assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e a mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmã, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, aborrecer aqui tem dois sentidos. A palavra no original tem dois sentidos, a palavra grega. O sentido de odiar ou o sentido de pôr em segundo lugar, que é aqui. Então ele fala, se alguém não colocar o seu pai, sua mãe, sua mulher, seu filho em segundo lugar, não pode ser meu discípulo. Então a gente aprende que a primeira coisa que um discípulo de Cristo faz é colocar Jesus em primeiro lugar. Então a gente já vê por aí o porquê que a maioria não é discípulo de Jesus. Eles não aprendem a fazer isso. Aprendem apenas que é importante o espetáculo. Quantas famílias não estão felizes de ver aí os seus filhos, netos, sobrinhos, todos que estão apresentando alguma coisa na igreja. Eles estão se apresentando. Então, aprendem o quê? A representar. Se é um teatro, ele representa. O coral, a música, ele representa algo que ele não é. É interessante que muitos, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, o sujeito saiu de uma congregação, muitas vezes ele não deu nem satisfação. Nem satisfação ele deu ao pastor, a congregação dele estava. Ele está numa outra. Ele está lá na frente, representando e sendo aplaudido. Isto não condiz com o evangelho. Por quê? Nós vamos ver que o principal dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele já não amou o seu irmão, o seu próximo. Então ele está representando uma coisa que nem ele é. E está sendo ensinado a isso. E pior que todos estão comemorando isso e achando que é para Deus. Essa é a questão da oferta de Abel e de Caim. O Abel ofereceu conforme a vontade de Deus. O Caim não. Hoje nós estamos com as nossas igrejas lotadas de pessoas fazendo ofertas como Caim. Infelizmente sendo ensinadas a fazer isso. Então a primeira coisa que um discípulo faz, ele coloca Jesus em primeiro lugar. Segundo, o discípulo é aquele que Jesus é o número 1. Então ele passa a ser... E ele fala de cruz, porque ele fala... no versículo 27 ele diz assim, de Lucas 14, 27. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Cruz aqui é sinônimo de total obediência. Então o discípulo é aquele que está disposto a obedecer a Cristo até a morte. E isso que é importante. Então quando a gente vê essa questão, primeiro, que vamos ver o que é que se ensina para um discípulo a viver de acordo com a vontade de Deus. Eu disse que as pessoas não aprendem numa faculdade, numa escola como viver, e o discipulado vai. Então, por isso que reuniões, como eu disse de reuniões, hoje se pensa que discipulado você reúne 20, 30 jovens, varões, né? Varões, senhoras. Gente, Jesus discipulou 12. Discípulo 12. Então ele colocou um limite. Porque você tem que ensinar. Você tem que ensinar a viver como você é. Agora, como é que eu vou fazer alguém discípulo se eu não sou discípulo? Se eu nunca fui discípulo de ninguém? Nunca eu estive num aprendizado. Então, eu serei uma pessoa instável que vai estar formando outras. Princípio de prestação de contas. Então, o que eu vou ensinar a vontade de Deus? Como? Vou ensinar o discípulo, ele tem que aprender a falar com as pessoas, aprender a tratar as pessoas. Então, primeiro, falar com as pessoas. Então, ora, como que se faz um discípulo? Primeiro, você prega o evangelho para ele, você faz amizade com ele, e você o leva a confessar Jesus como seu Senhor. Romanos 10, 9. Romanos 10, 9.
resolve isso. Ele vai aceitar. E uma vez feito isso, você o prepara para tomar a decisão do batismo. Quando ele for batizado, ele é um discípulo. Aí ele começa a aprender. Então você vai ensiná-lo, a vontade de Deus, a falar com as pessoas. Ele vai mudar o palavreado dele. Você vai ensiná-lo a tratar as pessoas. Então é claro que se ele teve problemas em outros lugares, ele tem que aprender a pedir perdão e a consertar tudo isso. Agora, como que eu vou ensinar isso se eu não vivo isso? Então esse é o problema. O discipulado, ele é uma coisa, como ele é uma estratégia do reino de Deus e é uma ordem de Jesus, ele exige mudança de vida, também do seu discipulador. Então por isso que é muito mais fácil fazer artista, porque artista você não cobra. Artista vive procurando oportunidade. Se você perguntar para muitas pessoas que trocaram de igreja, com exceção daquelas que aprontaram, pecaram ou fizeram algum problema lá, por que você saiu? Porque eu não tinha oportunidade. Isso é artista, não discípulo. É isso que tem sido formado. São artistas. As pessoas têm essa ideia. Não sabem tratar as pessoas. Então, não faz não só o tratamento pessoal, como o tratamento de caráter. Você ensina também a se comportar em casa, se comportar na congregação, a se comportar aonde está. Ele aprende a ter conduta. As pessoas hoje, se a gente vê a maior parte dos grupos que estão nas igrejas, das pessoas, é trocar figurinha. Uma igreja cresce e outra diminui. Não é que a que cresceu ganhou almas para Cristo. Trocou-se. Muitas vezes, o que eles fazem? Hoje, o que se faz, não é convite para fazer discípulo. A gente convida membro de outra igreja. O sujeito sai de lá, ele já vem batizado prontinho e vem e passa a ser membro, faz parte da membresia. E aqui nós damos mais oportunidades. Então nós formamos pessoas que são artistas. Então é claro que quando fazem sucesso, eles vão abandonar realmente a sua congregação, porque eles nunca foram discípulos, até porque eles nunca conviveram com discípulos. A maioria hoje não sabe nem o que é discípulo, nem pastor sabe o que é ser discípulo, porque não é discípulo. Então isso tem gerado essa qualidade de problemas que nós temos. Nós temos hoje uma série de concorrência de problemas entre pastores. Por quê? Porque membro que saiu de uma igreja com problema foi para outra e esse problema ficou desse jeito, desse tamanho. É exatamente a questão do discipulado. Não aprendeu. O caráter não muda. Então é isso que nós temos, uma concorrência. Infelizmente, nos tempos apostólicos, tinha os apóstolos que chamavam atenção. Hoje nós não temos essa situação. Então devemos estar voltados para a palavra. E como é que você vai ensinar alguém a ser honrado, a ser alguém que tenha um caráter respeitado, se o próprio ensinador não o tem? Quinto, se comportar em santidade na vida sexual. Então, como eu falei, primeiro, aprender a falar com as pessoas. Segundo, aprender a tratar bem as pessoas. Terceiro, aprender a se comportar em casa, na congregação, de acordo com a vontade de Deus. Quantos cristãos, às vezes, quer fazer uma coisa, olha, pastor, nós temos um convite para isso, para aquilo, não é uma questão de conduta, pois as pessoas não estão mais nem aí, nem se preocupam, você não sabe nem tratar, nem respeitar as pessoas. Nós sempre, como casal, né? Você dá uma satisfação, você explica, às vezes deixa o seu próprio compromisso. A gente não faz isso com o nosso trabalho, né? Porque a gente ganha. Então, infelizmente, é a falta de discipulado. A se comportar em santidade na vida sexual, que os maiores problemas hoje na igreja, envolvendo pastores, líderes de louvor, líderes em geral, é na vida sexual. E 6, a honrar os seus pastores, né? A honrar aqueles que cuidam. Tem que aprender a honrá-los, né? Então, como é que eu faço um discípulo? Eu me aproximo dele, eu crio um laço de amizade com ele, eu ensino e levo ao arrependimento de obras mortas, eu o preparo até que ele aceite Jesus como Senhor da sua vida, Romanos 10:9, e o preparo para ser batizado. Quando ele é batizado, ele se torna um discípulo. E aí, então, começa esse período em que nós estaremos ensinando as suas vidas, ensinando-os a isto. Então, assim, enquanto a igreja estiver fazendo artistas, nós vamos viver isso, vendo muitas divisões, vendo as pessoas felizes. Eu fico até triste de ver que a felicidade das famílias é ver que os seus membros são artistas. Eles cantam, tocam, interpretam, mas não representam Jesus. Não tem uma atitude, o seu caráter não é um caráter cristão, um caráter verdadeiramente de santidade. Então, eles vão ficar nessa congregação
ou até ser convidado, ter um convite melhor, mais sedutor, ou até aprontar alguma. Infelizmente é isso que a gente tem visto. Então quando a gente vê artistas famosos, que um dia foram de congregações, cantavam na igreja, é justamente por causa disso. Porque a igreja tem feito bastante artistas, mas não faz discípulos. E como não faz discípulos assim, nós temos que entender que se nós somos discípulos, nós temos que dar frutos. E uma das coisas muito importantes que o discípulo precisa aprender é não só trabalhar honestamente, mas aprender a administrar os seus bens, o seu dinheiro, as coisas que tem, administrar de forma a honrar a Deus com isso. E isso a gente não vê. As pessoas hoje fazem o que bem entendem, do jeito que entendem, não prestam contas a ninguém, fazem tudo de conforme vão aonde querem, fazem o que bem entende. E isso é porque nunca foram discípulos. Então, assim, discípulo é como discípulo. O discípulo de Jesus, ele segue os princípios. Por isso que Jesus terminou dizendo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. São os fundamentos, é fazer a vontade do Pai. É alguém que vai realmente se assemelhando a Jesus. Porque o propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, para a glória dele, né? Para a glória de Deus Pai. Então, ser semelhante a Jesus é esse o fundamento. Então, o grupo de discipulado, você não pode ter mais que 12 discípulos. Você não vai conseguir dar conta de todos. Você vai ter como a gente escuta as pessoas, a gente vê o que é a visão que se tem hoje. Nossa, você está com 20, está com 30, que bênção, são todos discípulos. Irmãos, Jesus cuidou de 12. E eu acredito que esse ou essa não é melhor do que Jesus. Então a gente cuida de 12. O pastor tem o trato com a igreja, ele tem a responsabilidade com toda a congregação, mas a gente precisa de ter discípulos que cuidam de discípulos. Então, se a gente tem 10, 12 discípulos e cada um cuidar de um, ou de 2, de 3, é isso que faz a edificação. Nós vamos então estar ministrando a eles, alcançando essas vidas. Enquanto a igreja estiver fazendo artistas, nós vamos ver esse espetáculo que estamos vendo. Infelizmente, cada vez mais escândalos envolvendo o meio evangélico, como foi recentemente no governo do presidente, pastores, uma situação muito triste de nós vermos, né? Mesmo ministros, supostamente pastores, tem sido triste de a gente ver, porque não adianta você ter muito isso, muito aquilo, é a questão de discípulos. A ordem de Jesus é para fazer discípulos. Se você não está fazendo discípulos, você é como Caim. Você está oferecendo a oferta que você quer ao Senhor. Mas a ordem, a oferta que ele quer é discípulos. Essa é a ordem. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Essa foi a última ordem que ele deu. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Se você não faz isso, você obedece a homens. O que você está fazendo é para homens, porque a ordem de Jesus é fazer discípulos. É isso que a igreja tem que fazer. É isso que cada cristão precisa aprender. Eu sou discípulo e faço discípulos. Para fazer discípulos, eu tenho que ser discípulo. O discípulo tem interesse de aprender. É como um aluno. Ele vai à escola, é matriculado e começa a aprender. Então eu vou aprender. Eu tenho que ter interesse em aprender, em buscar. Mas infelizmente, depois a gente reclama porque que os filhos, as pessoas crescem e ficam velhos, mais velhos, aí com 18, 19 anos, que ganham independência, caem fora, nem querem saber muitas vezes da casa de Deus, ninguém quer saber de congregação, mesmo de estar num discipulado, porque ele nunca esteve. Então, fazer parte apenas de um clube. Então não basta, não fique feliz porque alguém da sua família é um artista na igreja. Fique feliz quando ele se tornar um verdadeiro discípulo, quando ele estiver discipulando, quando ele não só estiver sendo ministrado, mas quando ele também estiver ministrando, porque essa foi a ordem do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a questão, a gente é que escolhe a quem obedece, ou vamos agradar os homens, o que é muito mais fácil praticamente, você vai fazer aquilo que eles querem, diversão e entretenimento. A igreja tem muito entretenimento, muita atividade para agradar os homens, mas ela não faz a vontade do Senhor. E a ordem do Senhor é fazer discípulos. Que Deus te abençoe, espero que tenha te ajudado. Lembre-se, você só pode ter, no máximo, 12 discípulos. Depois, passe adiante. Essa é a responsabilidade. Mas cuide bem dos seus discípulos, ensine. E mais, por favor,
Aprenda a ganhar almas. Discípulo, você faz, você leva, deve levar, porque a maior parte a gente vê, às vezes você olha numa congregação, como a gente visita, você vê a maior parte dos membros ali, tudo veio de outra igreja, de outra congregação, não é fruto dali, porque não é uma igreja missionária, ou não é fruto de discípulos. Às vezes uma pessoa tem 12 discípulos, nenhum ele ganhou para Cristo, é tudo membro de outra igreja, inclusive já veio tudo batizado. A ordem é fazer discípulo, ganhar pessoas para Cristo. Então que isso possa te ajudar, porque a ordem do Senhor Jesus é essa, aquele que tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja, às igrejas, que ouça. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.